Vamos então dar nossa atenção detida ao discurso especial do ano de 2025. Tema do discurso especial: é possível encontrar a verdade? Então, repetindo, é possível encontrar a verdade? Quem nos dará as respostas é o orador dessa noite, o irmão Cristiano de Almeida Antunes. E o irmão Cristiano vem da congregação Maristela, em Laranjal Paulista. Vamos dar atenção ao irmão Cristiano. Seja bem-vindo a esse discurso especial. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar presente aqui essa noite para encontrar a resposta a essa pergunta: é possível encontrar a verdade? O que motiva você a buscar a resposta a essa pergunta? Será que você quer entender um pouco por que seu parente ou um amigo estuda a Bíblia com as testemunhas de Jeová? Será que você já está cansado de ser enganado e está tentando dar mais uma chance para Deus e para a Bíblia? Não importa qual seja o motivo que você tenha, você não vai se arrepender de buscar a resposta a essa pergunta, de buscar a verdade. Hoje em dia, nós estamos bombardeados com tantas informações que é difícil saber o que é verdadeiro e o que é falso. Veja só essa imagem. Aqui nós podemos ver esse homem, ele está vendo ali uma notícia na TV, ele também tem um jornal ali, ou alguma notícia nas mãos. Será que ele pode acreditar naquilo que está sendo dito na TV? Será que esse meio de notícia não é tendencioso, não quer favorecer algum partido político? Mas será que ele pode acreditar, então, no que ele está lendo ali diante dele? Com a grande quantidade de informações, fica mais difícil identificarmos a verdade, especialmente agora que nós temos a inteligência artificial e a gente leva um tempo, até para entender se aquilo ali que nós estamos vendo é inteligência artificial ou não, e às vezes a gente nem vai saber, nem vai conseguir descobrir se aquilo é falso ou verdadeiro. A Bíblia também predisse que nos dias que nós vivemos hoje, as pessoas tentariam enganar umas às outras. E é isso que acontece, até mesmo com compras. Às vezes as pessoas a gente encontra uma promoção muito boa, talvez um pacote de viagens, e daí quando a gente vê, era tudo mentira, fomos enganados. Por isso que nós não podemos acreditar em tudo que as pessoas dizem para nós. A gente não pode simplesmente aceitar aquilo como uma verdade incontestável. A Bíblia diz, em Provérbios 14:15, que a pessoa ingênua é assim, ela acredita em tudo, mas a pessoa prudente pensa bem, ela tenta analisar a fonte das informações e ver se aquilo é verdade ou não. Mas será então que por causa que nós temos tantas mentiras no mundo, tanta informação, ficou impossível encontrar a verdade? Não é bem assim. Algumas pessoas acreditam que a verdade absoluta não existe. Mas se fosse assim mesmo, se não existisse uma verdade absoluta, você teria coragem de entrar num avião, sem saber se ele voa ou não? Existe a verdade absoluta sobre as leis da física. Mas e sobre a Bíblia? Sobre Jesus? Sobre a forma de adorarmos? Esse vai ser o foco do nosso discurso. Jesus nos mostrou que existe uma verdade. Abram, por favor, suas Bíblias em João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 32. Diz assim: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus disse que a verdade tem esse poder de nos libertar de mentiras, de fazer com que nós não sejamos mais enganados. A verdade, ela pode libertar alguém que é acusado de um crime.
evidências de DNA podem ser incontestáveis a ponto de servir para livrar a pessoa de uma punição. Então, se você sente que tem alguém tentando te enganar sobre o que está na Bíblia e sobre o que dizem sobre Deus e Jesus, você tem a oportunidade de encontrar a verdade e ser libertado dessas crenças. Vamos ver, então, alguns ensinos de Jesus que podem nos ajudar a identificar a verdade. Serão 3, e o primeiro deles está em João capítulo 17, versículo 17. Vamos ler, por favor. João, capítulo 17, versículo 17. Jesus, nessa ocasião, estava fazendo uma oração junto com os seguidores dele, e ele disse: santifica-os por meio da verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus disse que os seguidores dele poderiam ser santos ou puros por meio da verdade. Essa seria a consequência se eles tivessem a verdade, se eles encontrassem a verdade. E essa é a consequência com as pessoas que encontram a verdade hoje. Elas também se tornam pessoas puras, se tornam pessoas melhores para a comunidade que elas vivem e para os seus familiares. Mas notou onde Jesus indicou que está a verdade? O versículo 17 disse: a tua palavra é a verdade. Jesus confiava na palavra de Deus como verdadeira. E quando ele esteve aqui na terra, ele usou a palavra de Deus para não ser enganado. Depois do batismo de Jesus, ele passou 40 dias no deserto meditando e jejuando. E daí Satanás, o diabo, o principal enganador, tentou aproveitar dessa fraqueza de Jesus para convencer ele de fazer algumas coisas erradas. Como é que Jesus conseguiu resistir? Nós não vamos ler, mas aqui em Mateus capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 4, 7 e 10, mostra que em todas essas vezes Jesus usou a palavra de Deus. Ele disse: está escrito. Jesus confiava nas escrituras que estavam disponíveis para ele até aquele momento, e ele usou isso para não ser enganado. Então, nós também podemos fazer o mesmo. Podemos usar a Bíblia para não sermos enganados neste mundo. Mas será que a Bíblia é mesmo um livro que traz a verdade? Nós não temos mais as mesmas escrituras que Jesus conseguiu pôr as mãos lá. Será que a gente pode confiar na Bíblia que nós temos hoje? Nós temos alguns motivos para confiar nisso. O primeiro desse motivo é a sinceridade dos escritores da Bíblia. A Bíblia foi escrita por vários homens diferentes, mas eles eram pessoas honestas. Por exemplo, Jonas. Jonas escreveu sobre os próprios erros que ele cometeu. Ele não tentou diminuir esses erros, ocultar eles. Isso mostra que ele era bem intencionado, uma pessoa honesta. E Deus garantiu que esses escritores fossem assim. Uma outra prova que nós temos de que a Bíblia é útil é que ela também traz conselhos práticos para nós. Quais são os resultados de aplicarmos os conselhos da Bíblia? A nossa vida fica melhor e das pessoas à nossa volta também. Por exemplo, a Bíblia diz que nós precisamos fazer o bem para outras pessoas se nós queremos que as pessoas façam o bem conosco. Não é verdade? Esse é um bom conselho da Bíblia, que mostra que ela é verdadeira. Mas, além disso, a Bíblia também tem verdades históricas. O livro bíblico de Neemias fala que os habitantes de Tiro, uma cidade longe de Jerusalém, iam até lá vender peixes e praticar comércio. O que as escavações lá na cidade de Jerusalém descobriram? Objetos e restos de peixe da região de Tiro. Essas são apenas algumas provas de que a palavra de Deus é verdade. Então, por isso, muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia para tentar entender a mensagem dela. E muitos conseguiram examinar a Bíblia com mente aberta, depois de um tempo estudando. Algumas pessoas pensam, mas a Bíblia e a religião
só serve para enganar as pessoas que têm a mente fraca. Será que é assim mesmo? Nós vamos assistir um vídeo que vai mostrar a experiência de uma pessoa que pensava assim. Eu praticamente não tive nenhum contato com a Bíblia quando criança. Na verdade, eu não achava que a Bíblia fosse lógica ou científica. Não dava para confiar. Para mim, Bíblia e religião só se baseavam em emoções, não em fatos. Anos depois, fui para a faculdade de engenharia. Eu me formei e fui morar com alguns parentes. Eu lembro que as testemunhas de Jeová começaram a estudar a Bíblia com esses parentes. Um dia, cheguei para eles e disse: olha, cada um interpreta a Bíblia do jeito que quiser. E um dos parentes disse: por que você não acompanha os estudos e mostra onde elas estão erradas? Eu disse: tudo bem, eu vou. Eu lembro de um texto, o Salmo 37, 29. Os justos viverão para sempre na terra. Não consegui pensar em nenhuma interpretação diferente. Então vi que tem coisas na Bíblia que não estão abertas à interpretação. Tive que dar o braço a torcer. Eu não estava convencido ainda, mas foi a partir daí que eu comecei a estudar para ver se o que a Bíblia dizia era verdade. Quero te mostrar uma coisa que me convenceu que a Bíblia está de acordo com a ciência. É o texto de Jó 26, 7. Diz: ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Isso foi escrito uns 3.500 anos atrás, e já estava aqui na Bíblia que a terra era suspensa sobre o nada. E foi só quase 300 anos atrás que eles realmente confirmaram que a terra fica suspensa por causa da gravidade, algo que Isaac Newton ensinou. Eu fiquei convencido de que a Bíblia não vai contra a ciência. Além disso, profecias com o nome de potências mundiais e ver que a Bíblia tem um tema só, de Gênesis a Apocalipse, conforme todas essas peças foram se encaixando no meu estudo da Bíblia, fiquei totalmente convencido de que a Bíblia é a verdade. E por colocá-la em prática, tenho tido uma vida equilibrada e muito mais feliz. Será então que esse raciocínio de que a Bíblia é só para controlar a mente fraca de algumas pessoas sem instrução? Com certeza não. A Bíblia é exata. As verdades contidas nela são lógicas. Ele disse que ficou impressionado quando entendeu que os justos vão viver na terra para sempre. E também ele ficou impressionado de ver a verdade sobre a terra estar suspensa sobre o nada, que foi escrita há 3.500 anos atrás. Uma coisa que os cientistas só conseguiram provar há 300 anos atrás. Com certeza, isso não deixa dúvidas de que a Bíblia é verdadeira. Então, por que você não decide examinar a Bíblia por você mesmo e entender profundamente o conteúdo da Bíblia, para você ter certeza se ela é verdadeira ou não? Você não vai se arrepender de fazer isso. Examinar a mensagem da Bíblia pode libertar alguém. Um exame de DNA, como estávamos comparando no início do discurso, para ele ser considerado uma evidência incontestável, ele não pode ter sido plantado na cena do crime. E Jeová, Deus, também não deixou só uma evidência da verdade, apenas na sua palavra. Vamos considerar, então, uma segunda evidência que nos faz ter certeza de onde está a verdade. Por favor, abram suas Bíblias em João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus chamou a si mesmo de a verdade. Por que ele fez isso? Nós vamos considerar dois motivos. O primeiro é que Jesus falava e vivia a verdade.
ele não fazia nada fora da verdade. Até mesmo os inimigos de Jesus reconheceram isso. Se você quiser anotar para considerar depois o texto de Marcos 12, 13 e 14, nessa ocasião, alguns líderes religiosos falsos chegaram para Jesus e disseram: sabemos que o Senhor é verdadeiro, ensina o caminho de Deus em harmonia com a verdade. Os inimigos de Jesus disseram isso a respeito dele. É uma evidência clara de que Jesus é verdadeiro. Jesus também não era hipócrita. Ele não era aquele tipo de pessoa que falava uma coisa e fazia outra diferente do que ele dizia. Muito pelo contrário. 1 Pedro 2,22 diz que Jesus não cometeu pecado e que não se achou falsidade na boca dele. E esse relato foi escrito, não são palavras de Jesus, mas é de um apóstolo fiel que vivia junto com Jesus e o conhecia de perto, deu esse bom testemunho a respeito dele. O segundo motivo de Jesus ser a verdade é porque ele cumpriu todas as profecias da Bíblia, provando que elas são verdade. Jesus, ele foi identificado como Messias quando ele veio aqui na Terra. E para ser identificado como Messias, ele teria que cumprir uma lista de profecias bíblicas que os judeus naquela época conheciam bem. Vamos ver algumas dessas profecias que Jesus cumpriu. A primeira que nós vamos analisar é que Jesus teria compaixão das pessoas. Isaías, capítulo 42, versículo 3, diz que ele não quebraria nenhuma cana esmagada. Ou seja, que Jesus não ia deixar de favorecer uma pessoa que passasse por grandes dificuldades. Marcos 6,34 mostra que quando Jesus viu pessoas que eram como ovelhas sem pastor, ele ia lá cuidar dessas pessoas. Essa é uma profecia. A outra é de Zacarias 11, 12 e 13. Esse relato mostra o valor pelo qual Jesus seria traído e entregue à morte. Ali diz que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Mas ali também falou um detalhe muito importante, que aquela pessoa que traiu Jesus ia lançar no templo aquelas moedas. A Bíblia nos mostra em Mateus capítulo 27, nos versículos 3 ao 10, que Judas realmente traiu Jesus por 30 moedas de prata, e depois, quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele tinha vergonha de ficar com aquele dinheiro. Ele tentou devolver para as pessoas que pagaram para ele, elas não aceitaram, e o que Judas fez? Lançou as moedas no templo. As profecias sobre o Messias se cumpriram nos mínimos detalhes, e essas são apenas duas, de uma lista enorme de profecias que nós podemos achar no site jw.org. Então, é lógico nós concluirmos que Jesus ensinou, viveu a verdade, que ele era a verdade. Algumas pessoas podem pensar assim, mas será que não tem uma chance de Jesus simplesmente ter sido um personagem imaginário, um personagem inventado, como os personagens dos livros? Certo historiador chamado Philip Schaff disse o seguinte sobre isso: exigiria mais do que um Jesus para inventar um Jesus. Os escritores, eles precisam ter muita capacidade para conseguir escrever bem um livro com personagens envolventes, não é verdade? Se alguém tivesse que escrever a história de Jesus como ela está relatada na Bíblia, com as lindas características que ele tem, essa pessoa teria que ser melhor do que Jesus. E realmente foi Jeová, Deus, o Pai de Jesus, quem o criou. Isso também é uma prova incontestável de que Jesus é a verdade. Nós vamos ter uma excelente oportunidade no dia 12 de abril de meditarmos um pouco mais no que Jesus fez por nós. Então, nós queremos convidar você a estar presente conosco também no dia 12 de abril, na celebração da morte de Jesus. Essa reunião especial vai ser realizada no mundo inteiro, para nós meditarmos no que Jesus e Deus fizeram por nós. Depois desse discurso, o presidente vai dar mais algumas informações. Mas as provas que nós temos de onde está a verdade não param simplesmente aí.
Jesus nos deu mais uma. Está em João, capítulo 4, versículo 23. Vamos ver juntos, por favor. João, capítulo 4, versículo 23. Ele disse: "Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem." Adorar a Jeová, a Deus, com verdade, significa adorar a Deus da maneira certa. Algumas pessoas dizem que nós podemos escolher o jeito que nós adoramos a Deus, que todas as religiões adoram a Deus. Mas esse versículo nos mostra que existe uma forma certa de adorar a Deus. A forma certa de adorar a Deus é a forma como Deus quer. E Jesus nos mostrou aqui, no versículo 23, que precisamos adorar a Deus com verdade. Ou seja, tudo que está envolvido no nosso modo de adorar a Deus deve estar livre de qualquer mentira. Pense, então, nos objetivos de algumas religiões. Será que os objetivos de algumas religiões estão ligados com mentiras? Por exemplo, será que algumas religiões querem ter os fiéis apenas para manter os cofres cheios? Será que algumas religiões controlam a mente das pessoas para favorecer algum partido político? Isso, com certeza, estaria cheio de mentiras. Qual é a fonte das coisas que as religiões ensinam? Elas precisam estar baseadas na Bíblia, porque Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Então, se não estão, não é uma forma de adoração verdadeira. Mas talvez você pense assim: nós estamos muito longe dos tempos de Jesus. Nós não conseguimos mais adorar a Deus da maneira como Jesus disse, porque ele já ficou muito distante. Mas hoje nós temos a palavra de Deus completa e nós podemos estudar e basear as nossas crenças na palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2,13 diz que nós precisamos aceitar a verdade não como palavras de homens, mas como a própria palavra de Deus. Ou seja, nós temos que buscar a fonte e tentar entender se aquelas informações são simplesmente o pensamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, ou se ele se baseia diretamente na Bíblia. Vamos relembrar, então, algumas coisas que Jesus nos disse para nós conseguirmos encontrar esse grupo hoje? Esse grupo, além de basear tudo o que acredita na Bíblia, também precisa seguir de perto os passos de Jesus, porque nós consideramos que Jesus é a verdade. Então, conforme diz 1 Pedro 2, 21, eles imitam o modelo de Jesus, fazem as coisas que Jesus fazia quando ele estava aqui na Terra. Uma das coisas que Jesus fazia era demonstrar amor pelas pessoas. Ele até disse em João 13:35 que os verdadeiros cristãos seriam identificados pelo amor que une eles uns aos outros. E nós vimos esse amor quando chegamos aqui nessa congregação. Pela primeira vez, nós não conhecemos a maioria dos irmãos e fomos tratados com muito amor. Esse amor que nós temos uns pelos outros também nos impede de participar em guerras. Isso, com certeza, um grupo religioso que participa em guerras não cumpre a adoração verdadeira. Nós também temos uma imagem, a segunda imagem desse nosso discurso, que ilustra um outro sentido que nós imitamos a Jesus. Aí, nessa ocasião, Pôncio Pilatos estava interrogando Jesus, e ele estava querendo que Jesus se envolvesse de alguma forma na política. Mas Jesus se recusou a fazer isso. Assim como essa irmã, do lado direito da imagem, ela também se recusa a se envolver nos assuntos políticos do mundo, e ela sabe que pode ser presa e até enfrentar a morte por causa disso. Uma outra forma
de nós imitarmos a Jesus está relacionado com a próxima imagem que nós vamos ver. Essa imagem mostra que Jesus, quando esteve aqui na terra, estava muito interessado em pregar as boas novas para as pessoas. Lucas 4:43 diz que Jesus disse que ele foi enviado para fazer isso. Hoje, milhões de pessoas ao redor de toda a terra também fazem esse trabalho de pregação para ajudar as pessoas. Obrigado pela imagem. Milhões de pessoas conseguiram identificar esse grupo de adoradores verdadeiros. Você também conseguiu? Eles identificaram as testemunhas de Jeová como que confiam na palavra de Deus como fonte absoluta de verdade, e também identificaram que as testemunhas de Jeová se esforçam para imitar o exemplo de Jesus, se mantendo neutros nos assuntos políticos, seguindo de perto o que Deus diz para fazermos, e demonstrando amor uns pelos outros. Mas algumas pessoas ainda assim duvidam que as testemunhas de Jeová ensinam a verdade. Acham que são só mais uma religião. Vamos ver um vídeo de alguém que pensava assim. Eu cresci indo para a igreja todo fim de semana com a minha família. Só que a gente pertenceu a várias religiões diferentes, de quando eu era criança até o início da minha adolescência. Uma coisa que me fez começar a perder confiança nas igrejas que eu ia é que os cultos pareciam ser sempre teatrais, exagerados. Eu me sentia bem, mas logo depois eu sentia um vazio. E aí eu vi que depois de passar 1 hora lá no culto, o pastor só tinha usado 2, 3 versículos no sermão inteiro. Eles não faziam o que ensinavam e se concentravam muito no dinheiro. Além disso, as pessoas não se amavam de verdade. Eu achava que devia existir um grupo de pessoas por aí tentando colocar a Bíblia em prática o máximo possível em suas vidas. Eu fiquei com o pé atrás de estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Eu fiquei meio assim porque, na minha cabeça, a Bíblia deles era diferente. Talvez uma seita, e ensinavam coisas estranhas. Eu tinha uns amigos testemunhas de Jeová na escola. Um dia, um deles me convidou para assistir a uma reunião. Confesso que, no começo, eu não queria muito ir, mas decidi aceitar o convite. E eu me dei conta que eles usam bastante a Bíblia durante as reuniões. Na verdade, era o ponto principal de todo o programa. E quando as pessoas davam um comentário, notei que citavam a Bíblia nos comentários delas também. Foi lá que eu conheci a irmã que se tornou a minha instrutora da Bíblia. E nesse estudo, eu percebi que eu estava totalmente enganada sobre as testemunhas de Jeová. O que elas ensinam está sempre na Bíblia. E nada é um segredo. Está tudo lá no site jw.org. Eu achava que eles usavam uma Bíblia diferente. Mas no meu estudo, minha instrutora disse para eu usar a minha própria Bíblia. Além disso, eu vi o amor. As pessoas se amavam de verdade na minha congregação. Eu decidi visitar várias congregações, de propósito, porque eu queria fazer um teste, só para ver se em cada congregação o amor era o mesmo. E era o mesmo. Hoje eu sinto que Jeová finalmente me mostrou o caminho que eu sempre procurei. Viu só? Ela sentiu o amor da congregação. Ela viu que as testemunhas de Jeová usavam a Bíblia para ensinar tudo o que elas acreditam. Você também pode encontrar a verdade. Sim, é possível encontrar a verdade. Exige esforço, mas vale muito a pena. Algumas pessoas foram condenadas e presas por crimes que elas não cometeram. Ficaram décadas presas, até que exames de DNA avançaram bastante e elas conseguiram ser libertadas. Você se sente assim? Você sente que o que você está aprendendo agora da Bíblia está te libertando? Então aproveite isso, aproveite para entender respostas às perguntas: por que estamos aqui? O que acontece quando morremos?
qual é o segredo para ter uma vida feliz? Se você quiser, nós teremos prazer de estudar a Bíblia com você no local e no horário que for mais conveniente para mostrar na sua própria Bíblia aonde estão essas respostas. A verdade é como um tesouro muito precioso que nós podemos encontrar. Talvez você tenha encontrado a verdade há vários anos e tenha se esquecido um pouco dela. Mas volte a estudar a Bíblia profundamente para você entender a verdade, para você se sentir liberto mais uma vez. Esse tesouro está ao seu alcance. É possível encontrar a verdade. Mas o que você vai fazer para encontrá-lo? Não importa os esforços que fizer, com certeza você não vai se arrepender.